Olá, vamos a mais um vídeo da série de estudos do livro do 100, um curso em milagres. Este vídeo é de número 35 e hoje nós vamos estudar a seção 4, Isso não precisa ser assim, do capítulo 4, As ilusões do ego. Conforme nossa proposta, vamos ler esta sessão em sua parte e fazer alguns comentários a respeito daquilo que está sendo lido. Então vamos à leitura. Se tu não podes ouvir a voz que fala por Deus, é porque não escolhestes escutar. Que escutas a voz do teu ego é demonstrado pelas tuas atitudes, os teus sentimentos e o teu comportamento. No entanto, é isso que queres. É isso que estás lutando para manter e te mantens vigilante para salvar. A tua mente está cheia de esquemas para salvar a face do teu ego e não buscas a face de Cristo. Então, nós estamos o tempo todo nos defendendo nessa hipotética realidade egóica. E o ego faz de tudo para se autopreservar. Ele distorce tudo em favor de si próprio, de sua falsa imagem, que ele constrói pela mente em nós o tempo todo, através de nossa alimentação por esses pensamentos, em nossas crenças. E nós já mencionamos em vídeo no canal que o ego distorce também os ensinamentos verdadeiros. Geralmente, ele coloca dentro da sua própria compreensão individual, deixando de ver a abrangência daquilo que está sendo ensinado. Como já foi mencionado, o ego não conhece o espírito e o espírito não tem ciência do ego. Continuando no parágrafo 2. Eu tenho dito que não podes mudar a tua mente, mudando o teu comportamento. Mas tenho dito também, e muitas vezes, que podes mudar a tua mente. Quando o teu humor te diz que escolheste de forma errada, e isso acontece sempre que não estás alegre, então saibas que isso não precisa ser assim. Então, as nossas tentativas de mudança, elas sempre se situam nos planos externos. A gente quer mudar o nosso comportamento, sem saber que a causa daquele comportamento está na mente. E essa confusão geralmente é ensejada pela crença que o corpo tem autonomia e nós desconsideramos o poder da mente. Ela só utiliza o corpo para as suas pretensões
e os seus objetivos, que geralmente são egóicos. Mas vamos lá. Então, essa situação de vigiar a mente, de integrar a mente a Deus, ele diz aqui: muda a tua mente para que ela pense com a de Deus, a em letra maiúscula, com a mente de Deus. Isso pode parecer difícil de fazer, mas é muito mais fácil do que tentar pensar em oposição a isso. A tua mente é una com a de Deus. Negar isso e pensar de outro modo tem mantido o teu ego inteiro, mas literalmente partiu a tua mente. Como um irmão amoroso, estou profundamente preocupado com tua mente e recomendo-te, com insistência, que sigas o meu exemplo quando olhas para ti mesmo e para o teu irmão e vejas em ambos as gloriosas criações de um Pai glorioso. Então, ele aqui nos ensina a pensar como Deus. Deus não nos vê como nós nos vemos. Deus nos vê perfeito, em luz, tal qual Ele criou. Ele não tem ciência das imagens que passam em nossa mente, criando-nos como um ser defeituoso, com problemas, com dificuldades, com limitações. E, ao nos ver assim, perdemos toda a nossa conexão com aquilo que verdadeiramente somos. Então ele pede, pensar com Deus seria nos ver como criações gloriosas de um Pai glorioso. Essa é nossa realidade. E quando nos vemos dessa forma, obviamente, veremos nossos irmãos desta forma. Isso seria pensar como Deus, onde não há imperfeições, onde há só alegria e glória. E isso é impossível do ego viver, pois nós damos crença a essa condição inglória que o ego nos apresenta, que é uma condição de sofrimento, conflito, depressão, angústia, e que nós vamos ver aqui mais para frente ele citar sobre isso. Aí ele diz: quando estás triste, saibas que isso não precisa ser assim. A depressão vem de um senso de estares sendo privado de alguma coisa que queres e não tens. Lembra-te de que não és privado de nada, exceto pelas tuas próprias decisões, e então decide de outra forma. Então, somos nós mesmos que nos limitamos, porque nós não somos privados de nada. Não és privado de nada, ele diz aqui, exceto pelas tuas próprias decisões. E então decide de outra forma. Decide pensar como Deus.
que tens tudo e és tudo. Isso é impossível para o ego em suas limitações individuais. Vamos lá. Quando estás ansioso, reconhece que a ansiedade vem do caráter caprichoso do ego e saibas que isso não precisa ser assim. Tu podes ser tão vigilante contra os ditames do ego quanto a favor deles. Então, ele sempre vai citar dessa forma, que nós é que somos vigilantes ao sistema de pensamento do ego. E não queremos abandonar esse sistema. É impossível para nós, identificados com o ego, viver um mundo de glória. Para o ego, a realidade é um mundo de fome, miséria e guerra, dores e sofrimentos, que é inescapável dentro da sua visão. Ele aqui diz completamente o contrário. Mas vamos para o parágrafo 5. Quando te sentes culpado, lembra-te de que, de fato, o ego violou as leis de Deus. Mas não tu. Deixa os pecados do ego para mim. E para isso que serve a expiação, mas até que mudes a tua mente em relação àqueles a quem teu ego tem ferido. A expiação não pode libertar-te. Enquanto te sentires culpado, o teu ego está no comando, porque só o ego pode experimentar a culpa. Isso não precisa ser assim. Então, ele diz que o ego é que violou as leis de Deus, mas não tu. Então aqui ele já separa uma distinção muito clara. Tu não violou as leis, tu em espírito, que está totalmente unido ao Pai e é incapaz de agir contra as suas leis, pois eles não estão separados. Mas o ego não. O ego julga que tem um livre-arbítrio e pode desobedecer ou violar as leis divinas. E, nesta violação, ele sente culpa. E só ele pode sentir-se desta forma. Pois para o espírito é impossível a culpa, pois ele não viola as leis divinas. Continuamos. E ele fala aqui, no parágrafo 6, logo no início. Vigia em tua mente as tentações do ego, e não seja enganado por ele. Ele nada te oferece. Então, ele não oferece nada para a gente. Veja os resultados de nossa polarização no ego e neste mundo. É só ver, eu nem vou mencionar aqui, para vocês refletirem. E vigia a tua mente. É isso que nós temos que fazer. Porque ela é que nos diz toda essa falsidade. E aí é difícil ver a realidade gloriosa do Filho de Deus.
O hábito de te engajares com Deus e as suas criações é fácil de ser estabelecido se ativamente te recusares a permitir que tua mente se disperse, pois nós vivemos o tempo todo, quase o tempo todo, em devaneios e numa inconsciência total do que passa em nosso campo mental. Já mencionamos isso várias vezes. E isso é que faz a crença no ego. Não é um problema de concentração. Ou seja, essa vigilância não é um problema de concentração. É a crença em que ninguém, incluindo a ti mesmo, vale um esforço consistente. Então, nós não nos valorizamos. E acho que isso daí não tem importância nenhuma. Fica do meu lado de forma consistente contra esse engano. E não permita que esta crença desgastada te faça regredir. Os desanimados são inúteis para si mesmo e para mim. Mas só o ego pode ser desanimado. Então, o ego é totalmente inútil para o espírito ou para aquele que nós nomeamos aqui de Jesus. Ele não dá atenção às nossas elucubrações. Considerastes realmente quantas oportunidades tem tido de alegrares e quantas tens recusado? Não há limite para o poder de um filho de Deus, mas ele pode limitar a expressão do seu poder tanto quanto escolher. Mais claro do que isso, é impossível. Somos nós que nos limitamos. E acreditamos fielmente nessas limitações. Tu és um espelho da verdade, no qual o próprio Deus brilha em perfeita luz. O teu ego não pode impedi-lo de brilhar sobre ti, mas pode impedir-te de deixar que ele brilhe através de ti. Então, é claro, quando nós estamos resistentes à luz, à sabedoria, ao conhecimento, à verdade, à realidade, isso não pode brilhar em nossa mente. E o que ela irá refletir é a escuridão do ego, que nada conhece, que nada sabe, mas acha que sabe e que conhece alguma coisa. Em seu orgulho e arrogância. A primeira vinda de Cristo é apenas um outro nome para a criação, pois Cristo é o Filho de Deus. A segunda vinda de Cristo não significa nada mais do que o fim do domínio do ego e a cura da mente. Então, quando a mente está curada, nós vamos reconhecer a verdade e a realidade daquilo que somos. E vamos nos ver
como o Filho glorioso de Deus. Então, é na mente que está a cura daquilo que não é real. Como ela faz em si mesma a ilusão, só por ela mesma, essa ilusão pode ser desfeita. Desde que ela aceite isso nela mesma e aceite a verdade. E também não recuse a luz da sabedoria daquele que sabe, para que ela possa, essa luz, ser refletida nela. Aqui ele ainda continua, no parágrafo 11 e o final desta sessão. Eu não ataco o teu ego. Trabalho com a tua mente superior, o lar do Espírito Santo. Quer tu estejas dormindo ou acordado, do mesmo modo que o teu ego faz com a tua mente inferior, que é a sua casa. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que a casa, o lar do Espírito Santo, é a mente superior. E que o lar do ego é nossa mente inferior. E que, dormindo ou acordado, ele está vigilante. Do mesmo modo que o ego também está vigilante. Quando você está dormindo ou acordado, ele está vigilante na crença de sua própria realidade. Ele continua: sou a tua vigilância nisso, porque tu estás, por demais, confuso para reconhecer a tua própria esperança. Eu não estou equivocado. A tua mente elegerá unir-se à minha, e juntos somos invencíveis. Então, quando resolvermos realmente aceitar os ensinamentos deixados pelos mestres e vivê-los, isso que é a união da mente à mente deles. E nessa união, o ego é abandonado, ou não terá mais existência, pois aquele que lhe dava existência não vai estar mais lá. Chegamos ao final desta sessão. E agradecemos a todos que ficaram até o final deste vídeo. Mais uma vez, sugerimos seu compartilhamento para que mais pessoas possam estar cientes daquilo que estamos estudando. Faça algum comentário, se for de sua vontade e se isso tocou o seu coração, se você tem sintonia com o que aqui está dito. Dê seu like, porque sempre estamos pedindo isso, pois o próprio estudo diz que a verdade será manifestada pelo compartilhamento. E cada ser que
se autoafirmar nessa verdade, ele vai libertar aos poucos os seus irmãos, por se auto-libertar. Libertar de quê? Da ilusão que ele vive em sua mente, dentro de um processo egóico e individual. Até a próxima sessão, dentro deste mesmo capítulo, que estaremos comentando, lendo e comentando a respeito da ilusão do ego-corpo. É muito interessante esta sessão. Até mais e que a paz esteja com todos nós.